Eu comecei como atriz. Aos 16 anos, eu entrei num grupo de teatro que estava se formando. E aí comecei a estudar um pouquinho sobre teatro. Quando a gente é adolescente e começa a fazer teatro, a gente quer conhecer, quer o palco, né? Depois a gente começa a ver que aquilo passa a ser uma bandeira de luta da gente. A gente quer levar aquilo para vários outros lugares, né? Então, no teatro, o trabalho do grupo é sempre assim: a gente monta um espetáculo, faz temporada na cidade e depois a gente tenta levar esse espetáculo para outros municípios, para os bairros, tenta aproximar isso da, da comunidade. Porque assim como foi bom para mim, aos 16 anos, fazer teatro, a gente acredita que vai ser bom para outras pessoas também, né? Quando eu quis levar o teatro para dentro da sala de aula, na época também, muita gente falava: ah, eu acho que combina com você a disciplina de arte, né? E quando surgiu a disciplina de arte, eles foram colocando pedagogos, professores de letras, como acontece em todo o Brasil, né? As improvisações. E também eu fui improvisar. Como pedagoga eu fui: ah, você faz pedagogia, faz teatro? É a sua cara a disciplina de arte. Só que é preciso todo um estudo para você ser professora de arte. Não é porque você faz teatro que você vai conseguir ser professora de arte. Então, quando você se vê sozinha, por exemplo, na frente de um PCN, você começa a fazer várias leituras erradas, porque você está sozinho diante daquele material, né? Aí você começa a sentir a necessidade do estudo, ou você precisa de alguém que saiba mais que você. Não adianta só saber interpretar, você vai ter que saber sobre educação, sobre arte e educação, né? Quando eu voltei da USP para Rio Branco, eu fui lotado num lugar chamado Centro de Multimeios. Ele tinha o objetivo de incentivar a leitura. A gente tinha que ter vários projetos de leitura na escola, dar suporte para a escola. Às vezes a escola não tem uma biblioteca, você cedia malas de leitura, era como se fosse um polo. E como o trabalho tinha um alcance muito grande no universo escolar, você pensou: ah, eu posso levar leitura, mas eu posso levar arte também, né? Então a gente acrescentou mais levar leitura e levar arte. Então, o Centro de Multimeios, eu acho que é o lugar onde todo arte educador sonha em trabalhar, porque você tem todo o apoio da secretaria, você tem gestores que gostam de cultura, que gostam de arte, que vai apoiar teu trabalho. Então, você pode colocar em prática aquilo tudo que você viu. Tem o projeto Mala de Leitura, que empresta livros. Mas por que isso só a mala, né? Porque não pode ir um show musical junto? Porque não pode ir uma apresentação de teatro junto na hora de entregar essa mala? E como a mala é trocada de 2 em 2 meses, então você acaba levando para a escola várias apresentações culturais. Esse trabalho é muito rico. Aí no Multimeios você vai ter projetos que funcionam dentro da biblioteca, que acolhem crianças da rede municipal. Aí ela vai ter acesso a várias linguagens, como contação de história, leitura, cinema. Criança que vem da periferia que nunca viu uma tela. Então ela quer pegar e ela fala: ai tia, essa parede é mágica. Você tem vontade de chorar junto com a criança, né? Então, assim, o Multimeios é um lugar incrível para quem quer ser arte educador, quem vê na arte educação assim uma coisa primordial para a vida. Não tem como educar a criança só com português e matemática. Fica incompleto. Tem também os projetos que são itinerantes, são aqueles que levam a arte para a escola. Ou leva acompanhado da mala de leitura, ou leva a arte em si mesmo, como leva, por exemplo, o teatro. É claro que eu sempre vou puxar mais pelo teatro, porque é a linguagem que eu domino mais. E aí você leva teatro para a escola, mas você fica lá à disposição para conversar com a criança, com os professores. Eu lembro que com o grupo do Palhaço Tenorino, por exemplo, a gente foi em alguns municípios levar um espetáculo que a gente tem chamado A Menina e o Palhaço. É um texto meu, do Dinho Gonçalves. O espetáculo está em cartaz há 12 anos. E uma vez, quando a gente chegou num município, uma mocinha chegou para a gente e falou: mas o que é teatro? Vocês vão apresentar o quê? Eu falei: teatro. Ela: mas o que é teatro? Eu fiquei parada, porque você vai falar o quê? É televisão? Não dá. Eu fiquei: vamos assistir, depois a gente conversa. Porque eu não sabia que referencial ela tinha ali, né? Era uma vila muito afastada. Tava indo teatro pela primeira vez. E aí, sabe o que é gostoso? Saber que todas as crianças matriculadas na rede pública de Rio Branco sabem o que é teatro. Eu sou a favor de artista dar aula de arte, desde que ele se permita ser educador.
né? Porque também você às vezes tem um excelente professor, mas ele não entende nada de música, não sabe nem o que é uma partitura, também não vai adiantar. Então ele vai ter que estudar, ele vai ter que estudar quem é esse aluno dele, ele vai ter que estudar sobre educação, para ele conseguir ser um professor de música dentro da escola. Então, assim, eu não tenho nada contra. Se eu era atriz, eu não consegui ser professora de teatro, eu tive que estudar. Então, se ele estiver aberto para estudar, só quem vai ganhar é a escola, o aluno, a educação. A mesma coisa, pode ser o melhor, como tem os improvisos, né? E não temos professor de arte, chamo de português, sem problema nenhum, mas desde que ele se propõe a estudar. Ele vai ter que escolher uma linguagem, se aprofundar, né? Porque não vai dar para ele ir para a sala de aula e ser arte educador sem estudar. Não tem como. Só o conteúdo de música dele não vai sustentar o dia a dia da escola, não. Pelo menos no Acre não vai. Ele vai ter que se rebolar, porque aluno no Acre também é bem exigente, né? Ele percebe logo que o professor não domina, ele vai dominar o professor. Aí vai começar, né? Um fingindo que ensina, outro fingindo que está aprendendo, que é terrível, né? Hoje em dia a gente tem essa preocupação. O Acre tem três cursos universitários na área de arte e educação, né? O de música, o de teatro e o de artes visuais, que é numa faculdade particular, que provavelmente, infelizmente, vai acabar. Então, você acaba tendo já no mercado profissionais que têm esse conhecimento, que pode levar isso para os alunos. Mas muitos deles, às vezes, me encontram, que a gente acaba se conhecendo, né? Eles falam, como é que eu faço para convencer o meu diretor e o meu coordenador pedagógico que eu não posso trabalhar as 4 linguagens? Porque eu já expliquei para ele, mas não tem jeito. Então, e isso é frequente. Então, as pessoas que poderiam ampliar esse conhecimento, levar esse conhecimento que você está falando, muitas vezes, elas são impedidas pela falta de conhecimento daqueles que estão acima, pelos superiores. Então, além de formar novos arte educadores que possam estar levando esse conhecimento abrangente para os alunos, crescendo o conhecimento do aluno, você vai ter que formar diretor e coordenador pedagógico, porque senão eles vão sempre travar o trabalho do professor, né? Aí eu sempre falo, explica para ele que você não consegue trabalhar música. E se ele falar que não, você tem que trabalhar uma linguagem para cada bimestre, como a gente fazia em 1999, aí você fala para ele, só faço isso se o professor de matemática também der português e ciência. Porque cada um está numa disciplina, por que você tem que dar as 4 linguagens? Mas é difícil de convencer. Então, às vezes você acha que formando o professor você vai trazer o melhor da arte e educação para a escola. Se não formar quem está lá dentro há anos sem formação, não adianta, porque eles têm poder maior, né? Quando você é arte educador, você tem que estar se virando de vários lados para defender aquilo que você acredita, né? Não dá para ser só arte educador na sala de aula. Você tem que estar metido no setor público, você tem que estar dentro dos movimentos de valorização da arte, você tem que estar dentro de conselho, porque senão você não vai conseguir muita coisa. Por exemplo, dentro do Conselho Municipal, a gente tem a Câmara Temática de Arte e Educação. E ela é voltada para professores e para artistas. A gente procura discutir dentro da Câmara, conversar um pouquinho sobre como a gente pode estar estendendo essa discussão da importância da arte e educação, para que o artista também se veja como educador, né? E o professor também possa se ver como alguém que transmite conhecimentos sobre a arte, se veja também como um artista, né? Não que ele vá ser artista, que ele é professor, ele não é artista, né? Mas que ele possa ver a ligação, a profundidade disso, né? Então, quanto mais a gente discutir sobre isso, melhor para a cidade. Então, essa discussão acaba chegando no setor público, chegando em instituições privadas. Então, quando você realiza um movimento, todo mundo vai estar presente. Escolas particulares, escolas públicas. Aí tem hora que você não sabe mais de onde você é. Se você é do público, se é do privado, particular, sei lá o que você é. Você é da arte e educação. Fico muito feliz dessa experiência do Multimeios sendo no setor público, porque o setor público sempre vai ter mais condições de alcançar um número maior da população. Tem estrutura. O meu grupo, se ele quiser circular com um espetáculo, ele não tem carro, ele vai ter que alugar. O setor público tem. Então, assim, por só um detalhe que eu estou falando, como muitas outras coisas, vai facilitar muito mais quando vem do setor público, que eu acho que, como leva saúde, também pode levar cultura, né? É obrigação também. Mas tem várias experiências, tem vários grupos de teatro, tem grupos de cinema, eu trabalho com cinema no Acre. O movimento de artes plásticas é bastante forte, então tem muita gente que está fazendo isso lá. Tanto é que dentro do Multimeios também a gente está pegando a prática de ficar caçando essas experiências, no bom sentido da palavra, para apoiar. Então, por exemplo, se o teu grupo
de Contadores de História aprovou um projeto na Lei Municipal de Incentivo à Cultura para levar um show musical para a escola. Então a gente fica, vem que a gente vai te ajudar. Então a gente prepara a escola para receber esse artista. Quando ele chega lá, ele não tem que estar indo marcar a escola, agendar, não. Ele tem um setor da secretaria que vai preparar todo o caminho para ele. Então está trazendo cada vez mais os artistas para fazer parceria com a prefeitura, com a Secretaria Municipal de Educação, né? Ou seja, deixa que a gente leva você no transporte da secretaria. Então quando ele chega lá, ele só é artista. Ele não tem que estar preocupado com essa produção. Tem um projeto também do Multimeus que eu não falei, que chama-se Coral Infantil Boca Pequena. Então, ele existe já há 8 anos, esse projeto. E ele trabalha com as crianças, formação de coral, é claro, e a gente tá sempre colocando as músicas acrianas, vamos cantar música acriana. E aí ele acaba estudando o compositor, o cantor, onde mora, onde vive, por que ele canta a floresta, por que ele canta o amor, né? Posso recitar um poema? E depois eu explico por quê. Eu gosto muito, é uma música e a gente canta essa música na escola, mas antes de cantar a gente recita a letra da música. E ela fala assim: eu me criei no mato e fui morar na capital, mas se Deus quiser eu volto um dia pro Seringal. E para voltar eu preciso de ajuda, que é para fazer a minha casa de palha com paxiúba, uma canoa para remar no igarapé e sair com meu amor a hora que eu quiser. Rapaz, isso aqui tá muito bom. Rapaz, isso aqui tá bom demais. O resto é mole, doutor. Nós se vira é por aqui. Caça e pesca para comer. Rói coco de uricuri, tira leite de castanha, vinho de açaí, cupuaçu, abacaba, patuá e buriti. Rapaz, isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá muito bom. Então, isso é um pouco da cultura acriana. Agora, pensa, se a criança se encontra com isso, ela se encontra com os avós, ela se encontra com os pais, ela se encontra com a sua origem. E se a gente não valoriza a nossa origem, a gente vai valorizar o quê? Então, assim, se a gente puder sempre estar mostrando o quanto é gostoso, nossa terra, nosso jeito de ser, a gente está mostrando o quanto ele é bom também. A gente levanta a autoestima da criança pela sua própria cultura, né? Então, porque para valorizar as outras coisas, já tem toda uma mídia aí. A gente tem que utilizar os setores públicos para valorizar a sua cultura, o seu povo, o seu jeito de ser, o seu sotaque, ter orgulho do seu sotaque, ter orgulho do seu jeito de falar, né? O acriano é muito da oralidade. O acriano prefere muito mais falar do que escrever. E ele adora, eu sempre costumo falar isso, que o acriano, pelo pouco que eu já percebi da minha cultura, a gente adora contar histórias, mas principalmente quando a gente tem assim uma participação na história. Tipo assim, a gente conta do Mapinguari, mas foi lá no seringal do tio da gente que aconteceu. Então o acriano tem muito isso de contar história e se colocar. Ele conta a história do Boto, mas é porque ele viu também o dia que o Boto pegou a vizinha, ou então ele não viu, mas ele ouviu falar. Então a oralidade é muito presente, muito forte, muito bacana. Falta registrar, entendeu? Falta registrar, acho que ao longo do tempo a gente vai alcançar isso. Falta registrar isso em vídeo, porque as pessoas vão morrer, né? Se a gente não registrar a tempo, então tem que ser para ontem isso. A gente perde-se muito rápido, principalmente nesse avanço tecnológico aí, nessa velocidade, a gente vai perder se a gente não correr também. Para registrar isso em vídeo, em fotografia, em registro mesmo escrito, porque é muito forte, é muito presente, mas só transmitido de geração para geração, tá faltando guardar. O Hélio Melo teve a felicidade de registrar isso, né? Falando, vamos trabalhar incentivo à leitura a partir do Hélio Melo, porque o Hélio Melo, artista plástico, mas tocava, era músico, e era um verdadeiro contador de causos. Tem livros editados do Hélio Melo, né? Quer dizer, ele é um artista completo. Veio do Seringal, ali é nosso povão, né? Fez exposição no mundo inteiro, quer dizer, o cara é de dentro, é de fora, é nosso, é de todo mundo. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer com que essa visita à biblioteca municipal seja uma visita também ao Hélio Melo. Então, nós vamos querer que ele leia, mas vamos passar pela leitura do Hélio Melo. Então, a gente pintou o espaço todo do centro com obras do Hélio Melo. Tinha um painel de uma reprodução dele.
Depois tinha outros painéis só com ilustrações dos bichos que ele gostava de contar a história. A lenda do Mapinguari, a gente colocou um Mapinguari mais animadinho para não assustar as crianças de quase 5 anos. Aí montamos um ateliê com tintas, papéis, e lá dentro do ateliê tinha obras originais do Hélio Melo para ele conhecer. Então, quando ele vinha na biblioteca, ele escutava coisas sobre a floresta. Via, fazia a leitura dos painéis junto com os monitores, né? Ia para esse ateliê já alimentado, com vontade de pintar, vontade de ser um Hélio Melo, de ser um seringueiro que pinta, né? Aquela vontade, aquele orgulho lá de ser quem ele é realmente. Então foi uma experiência maravilhosa. Chegava no laboratório de informática, ele ia fazer o joguinho do caça-palavras lá, mas só que ele catava uma capivara, uma onça, até aquele joguinho que vira as letrinhas, né, para ele achar, caça-letras. Nem lembro o nome do filme, do jogo. Então, tudo tinha a ver com a floresta, aquela floresta que o Hélio Melo contava, pintava, né? Então, era um encontro lindo. Então, ali ele estava se encontrando com as tecnologias, ele estava se encontrando com as artes visuais, mas tudo dentro de um contexto. E ele saía amando o Hélio Melo, querendo contar sobre o Mapinguari, né? Os causos e tudo mais. Então, foi uma experiência muito rica. E essa experiência, sim, você atendeu 8.000 crianças que passaram pela vida do Hélio Melo. 8.000 crianças, então assim, foi muito bacana. Toda escola tem seu projeto de incentivo à leitura, não é? Então, quando o Multimeios leva mais um projeto de incentivo à leitura, a gente vai como um reforço para aquela escola. Porque quando eu levo uma roda de contação de história, um espaço de leitura, que a gente chama uma feira de leitura para a escola. Chego lá, monto uma feira de leitura. Eu não estou dizendo que a escola não tem leitura. Eu estou querendo somar com aquilo que a escola já tem. Então, a gente sabe que a escola trabalha muito, muito a questão do incentivo à leitura, a alfabetização, o letramento. Então, quando a gente vai somar esse currículo com ele. Entendeu? A gente não sabe que a gente está levando tudo por cento novo. Eu estou levando o livro, mas a escola já tem. Eu tento levar um jeito diferente de ler esse livro. Né? Eu leio esse livro com a criança, com entusiasmo, eu mostro as figuras, como que eu vou contando essa história e manuseando esse livro, como que eu tenho essa calma de ler para essa criança e depois eu convido para elas a apreciar outros livros, pegar outros livros. Eu me comunico com ela, falo, tia, eu não sei ler. Não tem problema, vamos ler as imagens juntas. As imagens também falam, você ainda não está lendo a letrinha, mas você vai ler, vamos ler as imagens. Então, assim, eu estou somando junto com a escola. E às vezes eu estou fazendo a mesma coisa que o professor faz e às vezes eu estou levando um jeito diferente de fazer. Então, a gente soma com o currículo da escola. Agora, na parte de arte, realmente eu acho que a gente leva uma coisa nova, porque se eu levo, por exemplo, o grupo de multimeios com um repertório de músicas acrianas, aí vai lá o rapaz que toca a sanfona, o violão e a percussão, eu tô levando novo, porque isso a escola não faz. A escola não tem esse grupo à disposição, né? Ela tem que ter realmente esse núcleo do multimeios que vai levando de escola em escola. E ao longo desses quase 10 anos que eu tô lá no Multimeios, eu já percebo assim, o interesse da escola por arte. Porque antes a gente falava, nós vamos levar uma peça para sua escola. Tá. Agora não, agora os pedidos aumentam. Sempre eles querem colocar teatro nas programações. Sempre eles têm essa necessidade de ter um encontro, de ir ao Multimeios, entende? Eu já percebo que a escola suga mais. Eu lembro que antigamente também o professor ia no começo, aí ele achava assim que era um momento de descanso. Dar um pouco a criança pra gente, né? Agora não. Agora ele chega, ele já vai armado, ele leva máquina fotográfica. Se a gente tá trabalhando com o Hélio Melo, por exemplo, ele quer fotografar os painéis, ele quer gravar tudo, porque chegar lá ele quer continuar a discussão com a criança. Então eu percebo assim que Rio Branco, pelo menos, é uma cidade que ela já sente essa necessidade de arte na escola. Sente isso. A gente já vê festival de teatro nas escolas, até de educação infantil, né? Pessoas que têm esse interesse, sempre tá colocando nos projetos de leitura onde vai estar a dança, onde é que nós vamos incluir ciranda, onde é que nós vamos incluir contação de histórias. Já há esse interesse. Então, assim, eu acho que é uma semente que está sendo plantada.